Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Diego do Piadas NFL e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. E nesse episódio, uma homenagem aí ao meu amigo Diego do Piadas NFL, que fez a abertura a chamada desse nosso podcast de hoje. Uma homenagem por quê? Porque eu enfrento ele no final de semana na Liga do Piadas NFL, uma liga com diversas páginas aí que cobrem tanto a NFL, Fantasy, basquete, enfim, esportes americanos. E a convite do Diego, né, a gente está participando como Fantasy Futebolista. Eu era o líder até semana passada, o time foi um desastre nessa última semana, acabei ficando para trás. Nossos parceiros lá do NFL Fantasy BR, eles estão na liderança. E o Lanterninha é o nosso querido Diego, que eu vou enfrentar no final de semana. E que eu não sei o que ele tá mais assustado, se é com esse final de semana que ele vai ter que me enfrentar no Fantasy, ou se é com o sorteio da Copa do Brasil de amanhã, que o fogão dele pode pegar o meu Jusão e a gente já sabe o resultado, né? Vai ser o mesmo do final de semana. Mas vamos focar aqui no episódio. O que a gente vai ter hoje? A gente tem os destaques, o preview da rodada 4 da NFL, a gente tem a questão do mercado do Fantasy. Mas antes vamos de notícias, a gente tem uma notícia que não é nada boa, né, tanto para o futebol americano como para a saúde, né, a questão dos jogadores dos Titans que testaram positivo para o Covid-19. Não tenho essa informação se foi logo antes do jogo ou o resultado veio depois do jogo contra os Vikings. Então, tanto Titans como Vikings não iriam ter treinamentos no dia de hoje, não sei até quando que isso vai seguir. E a princípio só tem se falado de Titans e Steelers, que jogariam na semana 4. Eles podem ser, com certeza no domingo eles não jogam. Eles podem ser alterados para a segunda ou para a terça-feira. A gente pode ter futebol americano na terça-feira. A princípio, tudo está correndo bem para ter esse jogo nesta semana, mas quem tem jogadores dos dois times no Fantasy, fica de olho nas notícias. Deve surgir mais notícias nessa quinta-feira, na sexta, no sábado e até no domingo, antes dos outros jogos, para você poder escalar um jogador que realmente vai jogar e não ficar nessa dúvida. Como a gente faz com os jogos do Monday Night Football, né? A gente sempre fica de olho nos jogadores, aqueles jogadores questionáveis é por tua conta em risco, tu deixar no teu time, porque senão depois tu não vai ter opções para colocar muitas das vezes. A NFL ela se posicionou ainda antes da temporada que não iria cancelar jogos por conta da Covid, desde que os times tivessem jogadores para participar da partida. Então, isso tudo leva a crer que se for uma pouca quantidade de pessoas, poucos atletas, eles irão fazer o jogo. Eles estão só sendo um pouco mais cautelosos em função de a gente não sabe o quanto que esses jogadores podem ter espalhado para outros e isso se tornar um surto ainda maior, né? Vamos para algumas outras notícias aqui. Na quarta-feira começa a sair muita notícia dos treinamentos, né? E então a gente consegue já ter uma ideia daqueles nomes para ficar de olho até o fim de semana e quem já está fora. Um cara que já está fora é o Bryan Edwards, wide receiver do Las Vegas Raiders. Ele não joga com um problema no tornozelo. O Chris Godwin está fora da semana 4. Ele fez um reexame que realmente mostrou a gravidade, então ele está fora desse jogo. Como eu falei no último podcast, 1 ou 2 semanas aí pode não contar. Um cara que podia ser seu substituto não treinou hoje, que é o Scott Miller. Então vamos ver o que vai acontecer. Mike Evans deve ganhar mais volume, foram 2 jardas, 2 touchdowns, 2 recepções, mas ele deve aumentar seu volume. E de olho também no Justin Watson em ligas mais profundas. Para essa quinta-feira, o Brett Rypien vai ser o quarterback que começará o jogo diante dos Jets. Ele terminou o último jogo pelos Broncos, então ele vai começar nesse Thursday Night. Não indico escalar ele, não indico escalar ninguém quase nesse jogo aí. Mas, seguindo o baile, a gente tem uma notícia boa. Michael Thomas voltou aos treinamentos. O George Kittle fez o seu treinamento a full, a 100% hoje. Um cara que está
para retornar de repente nessa semana é o Deebo Samuel. Já o Raheem Mostert perdeu mais uma vez o treinamento. Acredito que ele não joga mais ainda nessa semana. E o Jimmy Garoppolo ainda está a risco de não jogar nessa semana. Ele poderia voltar, mas a princípio o pessoal lá em São Francisco está cauteloso quanto a essa situação. Se ele não jogar, Nick Mullins segue como titular. No New England Patriots a gente teve o retorno aos treinamentos do Damian Harris e também do James White. Então são 2 running backs. Por isso que a gente falou, cuidado com o Rex Burkhead. Agora a gente tem a volta do James White, a volta do Damian Harris. Isso aí pode complicar tanto o Sonny Michel, que até não fez uma partida tão ruim, mas principalmente o Rex Burkhead. Um cara que está questionável para o jogo de amanhã é o Philip Lindsay, com problema no dedo. Então pode ser que ele perca mais uma vez e o Melvin Gordon seja o dono desse backfield. John Brown pelo Buffalo Bills perdeu o treinamento de hoje. Ele tem um problema na panturrilha, inclusive nem pontuou no Fantasy no final de semana, me prejudicou. Ele vinha vindo bem, né? 16 pontos por semana. Um cara que retornou nos treinamentos lá nos Bills foi o Zach Moss, então ele vai voltar a ter suas oportunidades. Pelo Philadelphia Eagles, a gente já sabe dos 350 mil problemas, inclusive no final de semana a gente vai ter o IR Bowl, né? O jogo entre Eagles e 49ers, acho, para ver quem é que tem mais jogador fora de campo, né? Lesionado, enfim. O Jalen Reagor foi colocado na IR e também o Dallas Goedert. Então, muitos problemas nesse ataque, eles estão contratando alguns jogadores, pode ser que o Alshon Jeffrey volte a treinar, mas ainda tá bem complicada a situação por lá. O Le'Veon Bell deve voltar na semana 5 pelos Jets. Vamos ver se ele ainda vai ter o Adam Gase como técnico. Eu realmente espero que não. Amanhã de noite estarei torcendo ferrenhamente para o Denver Broncos para ver se o Gase cai na sexta-feira, porque o que ele anda fazendo, não só nos Jets, como ele fez nos Dolphins, isso aí ele devia ser preso. Com certeza não vai ouvir, não vai chegar nele, então eu posso falar o que eu bem entender aqui sobre ele. Um cara que entrou no protocolo de concussão e depende da questão Titans e Steelers para ver se ele joga ou não, se ele vai ter tempo de sair do protocolo, foi o Deontay Johnson, que ele saiu mais cedo do jogo de domingo e me prejudicou também. Ótimas notícias, dá pra ver porque que esse fim de semana foi meu pior fim de semana, né? Muitas lesões acabaram me atrapalhando. Assim como deve ter atrapalhado muitos dos times de vocês. Então o Deontay Johnson ainda há uma possibilidade dele jogar, mas eu não esperaria tanto disso aí para essa semana já. Mercado do Fantasy. No mercado do Fantasy dessa semana, a gente tem mais opções para comprar do que vender. A gente não teve grandes destaques nessa semana, como a gente teve em outras semanas aí de jogadores que a gente sabe que não tem tanto volume e que pontuaram muito bem. Então, mas em relação ao contrário, a gente já começa a ver aquela situação de jogadores que se esperava muito deles e eles não estão contribuindo com pontos no Fantasy. O primeiro deles que eu quero chamar a atenção aqui é o Mark Andrews, tight end, do Baltimore Ravens. Ele teve uma primeira semana boa, foram 20.3 pontos em half PPR, 6 targets, 5 recepções, 58 jardas e 2 touchdowns. Esses touchdowns ajudaram muito. Agora depois ele fez 3.4 diante dos Texans e 2.7 diante dos Chiefs, onde ele recebeu apenas 3 passes de 8 tentativas e dropou touchdown, dropou várias bolas que ele estava irreconhecível. E quem tem ele deve estar louco para... Louco não, né? Mas deve estar muito preocupado para trocar o jogador. Ele que ainda em standard é o 10º da posição, mas quem dependia dele para alguma pontuação nas últimas 2 semanas ficou na mão. Então ele é uma boa oportunidade para se comprar nessa semana. Uma dica seria você utilizar aqueles tight ends que você pegou lá no final do draft, ou até um draft, por exemplo, um Noah Fant da vida, um que tem tantos problemas ali com o quarterback, até o Drew Lock não voltar, não se sabe como é que o que vai acontecer. A gente tem o Jonnu Smith, a gente tem o Jimmy Graham daqui a pouco. Aí é um pouco mais difícil, mas assim, Jonnu Smith e Noah Fant são os caras que destoam um pouquinho nessa questão e podem... Tyler Higbee, de repente, assim. Porque o Mark Andrews é um cara de volume. Ele já recebeu ali, foram 11, 17 targets até agora. Isso é um número bom para tight end. Então, uma média boa por jogo. O segundo jogo não foi muito bom, até porque pelas condições do jogo, mas nesse último jogo foram 8 targets
direção em um jogo que eles precisavam ir atrás do resultado. Então ele é um cara muito confiável. Um outro cara que você pode ir atrás, e esse o pessoal tá bem preocupado, eu já vejo várias trocas em relação a ele, é o Joe Mixon, running back de Cincinnati Bengals. Ele não vem dando aquele volume que você... O volume sim, ele não vem te dando pontos como você esperava, como ele foi draftado ali primeira, segunda rodada. Ele vem tendo volume, e isso é o que importa para você ir atrás dele agora. E muita gente não fica preocupado com o volume, porém o fantasy ele é baseado no volume. Não adianta você pegar um cara que pontuou muito bem, mas ele teve uma oportunidade. Por exemplo, o Mike Evans nessa semana. Ele teve 2 bolas na sua direção, ele agarrou as duas foram de 1 jarda e as duas foram dentro da endzone. Ele pontuou muito bem, porém ele não teve volume. E isso deixa a gente de cabelo em pé, isso é um problema. Mas quem olha só para pontos, com certeza achou maravilhoso. Eu já não vou para esse lado. Hoje o Joe Mixon é o 39º em PPR e o 40º em Standard. Então muita gente está preocupada. Eu iria atrás dele fácil. Um outro cara que também não vem rendendo aquilo que se esperava dele é o DJ Moore. Claro, os números não são tão ruins, o volume está ali. Esse último jogo não teve tanto volume, mas o jogo estava na mão dos Panthers, né? Então ficou mais fácil de não precisar do jogo aéreo. Ele hoje é o 28º em PPR e o 30º em Standard, mas tem gente já aí preocupada em se livrar dele, que não era aquilo que se esperava. E eu tô comprando, se alguém quiser vender, pode mandar lá pro meu time, vamos negociar essa troca aí. Já do lado das vendas, como eu disse, não tem muitas oportunidades nessa semana, mas uma que destoa um pouquinho, que chama mais atenção, é o Mike Davis, running back do Carolina Panthers. Ele teve um jogo... ele entrou no jogo contra a Tampa Bay, ele foi bem, recebeu muitas bolas. Nesse último jogo contra os Chargers ele recebeu também muitas bolas, mas ele recebeu a mesma quantidade, ele teve um target a mais, teve um touchdown aéreo, teve oportunidades pelo chão, e isso colocou ele com uma pontuação ótima. Hoje ele é em PPR um running back 2, ele está ali na 24ª posição, mas esse volume dele, esses pontos, assim que o Christian McCaffrey voltar, eles vão desaparecer e a gente de repente não vai nem mais ouvir falar do Mike Davis até o final da temporada. Então aproveita esse momento. Não adianta você esperar para... eu vou esperar quando tiver uma notícia de que o McCaffrey volta, que daí eu sei que eu vou começar a perder pontos. Aí também o preço dele já caiu. Então não adianta, tem que aproveitar agora, conseguir ganhar algumas coisas. Eu até, inclusive, em uma liga Dynasty, eu tenho o Christian McCaffrey e eu estava com problemas com running backs e eu fui atrás do Mike Davis. Dei uma segunda rodada, é uma liga de 16 times, dei uma segunda rodada para ele do ano que vem, pro meu colega lá de Liga Dynasty, e peguei o Mike Davis para me garantir nesses dias, porque essa última semana, a vitória veio, mas ela veio muito apertada em função de eu não ter um running back reserva. Os running backs estão todos machucados. Eu tenho o Christian McCaffrey, Raheem Mostert, e minha outra opção era o Jacobs, que foi mal. Liga de 16 times é bem mais complicado, o buraco é bem mais embaixo, e quem tá jogando a Super League sabe. Um cara que eu tô pensando em me desfazer já, e por isso ele está relacionado nessa lista, é o AJ Green. O volume está ali, eu tô indo contra o que eu tô falando, o volume está ali, porém a gente vê que o AJ Green não é mais o mesmo, e a gente vê quando outros jogadores do Cincinnati Bengals têm oportunidades, eles estão se destacando, e o AJ Green não está conseguindo, sei lá, falta alguma coisa. Então eu tô pulando fora do barco do AJ Green. Aproveita essa questão do volume, aproveita a questão do nome dele para tentar alguma coisa um pouco mais garantida. Então é mais para se livrar dele do que para ganhar em cima, fazer valor em cima do AJ Green. Eu acho que se eu tiver que escolher, eu prefiro não ter que escolher escalar o AJ Green. Por isso que eu me desfaria dele, para pegar uma opção um pouquinho melhor. Quem sabe ele consegue até um DJ Moore no lugar dele, depende muito da pessoa, né? Mas tem gente que trocaria provavelmente Joe Mixon no AJ Green, dependendo do que está precisando no seu elenco, né? E uma última opção aqui para venda é o Michael Gallup. Ele é um cara assim que eu acho ele fenomenal. Eu gosto muito do jogador, mas essa questão de ter muitos jogadores bons na posição de wide receiver pelos Cowboys complica a sua pontuação. Ele ficou próximo de ter pontuações boas na primeira e na segunda rodada. Nessa última ele teve o touchdown, ele
fez 138 jardas aéreas, então ele pontuou muito bem no Fantasy. Essa é a chance de tu ganhar alguns pontinhos com ele. Muita gente assistiu esse jogo também, e daqui a pouco vai saber se não rola uma troca, por exemplo, Amari Cooper, Michael Gallup. Eu prefiro ter um Amari Cooper no time, que ele está sendo um pouco mais consistente, ele está tendo jogos mais coesos, mais regulares. Então eu prefiro ter um cara desse. O Michael Gallup pelo CeeDee Lamb, Não, aí eu já acho um pouquinho fora. O Michael Gallup daqui a pouco pode virar uma moeda de troca junto com o AJ Green por um DJ Moore, por um Joe Mixon, por um Mark Andrews, por exemplo, ou junto com o Mike Davis. Essas opções elas podem mixarem ali e a gente conseguir buscar jogadores que estou trazendo para vocês para compra nessa semana, com esses jogadores que estou lhes informando para vender, que estão com um valor um pouquinho mais alto do que eles realmente valem. Esse foi o mercado do Fantasy dessa semana. Preview da rodada. Antes de entrarmos no nosso preview da rodada, eu vou lembrar vocês a não se esquecerem de assinarem nosso podcast, seguir nosso podcast, subscrever nosso podcast na sua plataforma preferida, seja no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, no Radio Public, no Pocket Casts, no Anchor, São inúmeras possibilidades. Procura aí no teu agregador Fantasy Futebolista, já deixa lá marcadinho para você receber sempre a notificação antes de eu postar lá no Instagram, né? Eu sempre posto no dia seguinte ao dia que eu fiz o podcast para justamente dar essa opção a quem assina no agregador e tem o nosso podcast em primeira mão aí, informação antes às vezes do seu amigo que pode estar ouvindo também pegando as mesmas dicas. Então, não esqueça de assinar o podcast e também de seguir lá nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter. Qualquer dúvida, a gente conversa lá pelo Instagram, a gente tem os posts toda semana sobre trocas, sobre quem escalar, quem não escalar, sobre waivers, então dúvidas de última hora no sábado. Então sempre estamos disponíveis lá assim que sobra um tempinho no dia. Ultimamente eu estou bem atarefado no trabalho, mas sempre que sobra um tempinho eu procuro responder primeiro nos posts, depois nos DMs. Então comenta lá e a gente vai conversando, vai interagindo aí para melhorar o nosso conhecimento no Fantasy durante a temporada. Nesta rodada 4 a gente tem no Thursday Night Football o jogo entre Denver Broncos e New York Jets em Nova York. Já partindo para o domingo a gente vai ter Baltimore Ravens enfrentando o Washington Football Team, quase escapou aqui. A gente vai ter o Los Angeles Chargers enfrentando o Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks enfrentando o Miami Dolphins, Minnesota Vikings enfrentando o Houston Texans, New Orleans Saints enfrentando Detroit Lions, o Dallas Cowboys recebendo o Cleveland Browns, os Cincinnati Bengals recebendo o Jacksonville Jaguars, os Colts vão enfrentar os Bears lá em Chicago, e o último jogo das 2 horas vai ser entre Arizona Cardinals e Carolina Panthers. Indo para 5 e 5 da tarde, horário brasileiro, a gente tem o jogo entre New York Giants, contra Los Angeles Rams. A gente vai ter também Buffalo Bills contra Las Vegas Raiders, New England Patriots, Kansas City Chiefs. E no Sunday Night Football, Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers, aí o IR Bowl, o Medical Bowl. Vamos ver quem é que vai estar disponível para essa partida. Espero que seja um jogo bom como vem sendo todos os outros jogos da noite, né? A maioria deles, pelo menos. E quem não gostou, lembra que a gente podia nem ter temporada, então não dá para reclamar. Na segunda-feira à noite, a princípio, a gente tem apenas o jogo entre Atlanta Falcons e Green Bay Packers. Olho nos jogadores dos Packers para esse jogo, que os Falcons estão realmente deixando todo mundo sonhar aí. E a gente tem ainda a questão do jogo entre Steelers e Titans, que pode acontecer na segunda, como pode acontecer apenas na terça-feira. Então vamos ficar de olho nas notícias e qualquer coisa, nem que eu tenha que fazer aqui um podcast excepcional aí para essa questão dos Steelers e Titans. Se eu conseguir, eu faço assim que tiver confirmações, certo? Vamos então para os destaques dessa semana 4 do Fantasy. Começando pelas opções
de quarterbacks, quem tem os melhores matchups nessa semana, quem tem os piores e é bom evitar. A gente começa falando do Aaron Rodgers, que vai enfrentar o Atlanta Falcons em casa, e os Falcons vêm tendo muitos problemas, tanto na NFL como no Fantasy, eles estão dando muitos pontos para os outros times, e aqui não deve ser diferente, né? O Aaron Rodgers já vem fazendo partidas boas no Fantasy, e deve ter mais uma partida boa diante dos Falcons, isso é quase uma certeza. Um outro cara que deve ter uma partida boa e vem fazendo sua magia, Ryan Fitzpatrick, que enfrenta o Seattle Seahawks, é uma ótima opção para quem faz streaming, assim como o Baker Mayfield, que vai enfrentar o Dallas Cowboys em Dallas. O jogo é um pouquinho complicado para ele, pela questão do humor, né? Ele é 880, ou ele vai muito bem, ele vai muito mal, mas eu acredito que não vai chegar apenas do jogo corrido. A gente tem uma questão do Kareem Hunt também, que parece que está com uns probleminhas aí físicos, mas mesmo assim o Nick Chubb pode comandar tranquilamente esse backfield sozinho, na minha opinião, ele pode comandar. Mas o Baker Mayfield pode ser que tenha que lançar mais bolas do que o normal, porque os Cowboys vão pontuar nesse jogo, isso também é uma certeza. Uns jogadores da posição de quarterback que não valem a pena ser colocados no seu elenco titular nesta semana. Um deles, Nick Foles, que enfrentam os Colts, e o outro, o Philip Rivers, que enfrentam os Bears. Nick Foles, tudo bem, tem essa questão, ele pode até ser melhor que o Trubisky, bom, o que eu tô falando? É claro que ele é melhor que o Trubisky, mas ele vai enfrentar os Colts, que vem dando poucos pontos para a posição de quarterback, assim como o Chicago Bears. Então, tanto Foles como o Rivers pode ser assim, não dá para saber se alguém vai se destacar ou não. Eu prefiro ficar fora dessa disputa aí entre quarterbacks, certo? Agora, partindo para running backs, a gente tem uma boa opção de matchup dos running backs do Buffalo Bills. Quando eu falo já comentei antes, Zach Moss, ele voltou a treinar, então ele e o Devin Singletary vão jogar contra o Las Vegas Raiders em Las Vegas, porém os Raiders têm tido muitos problemas em parar o jogo terrestre. Sendo assim, ambos, Devin Singletary e Zach Moss, são opções. Devin Singletary acredito que para um running back 2 e o Zach Moss para um flex. Não vamos generalizar aqui também. Uma opção para running back 1 nessa semana é o Kenyon Drake, que enfrenta o Carolina Panthers lá na Carolina do Norte, lá em Charlotte. Quem acompanhou o podcast esses dias, eu fiquei em dúvida onde é que era, em qual das Carolinas eram os Panthers, e é na Carolina do Norte. E o Kenyon Drake, ele não vem fazendo assim, dando o retorno que se esperava dele, mas ele é uma boa opção nessa semana, assim como outro cara que não vem dando aquele retorno, muita gente está em dúvida com ele, que é o Todd Gurley. Ele irá enfrentar os Packers lá em Green Bay, mas ele tem muitas possibilidades, é um matchup favorável para o running back nessa partida contra os Packers. Já partindo para quem não se deve escalar, um deles é o Antonio Gibson, que vai enfrentar os Ravens. Ele vem ganhando mais volume, parece que ele vem ganhando mais confiança, mas não é um matchup bom para ele nessa semana, então se tu puder deixar ele no banco, é a melhor opção, assim como um cara que vem se destacando pelo seu grande volume, que é o Myles Gaskin, vai enfrentar o Seattle Seahawks, mas o matchup é complicado contra essa defesa de Seattle que vem parando o jogo corrido adversário. Pulando agora para os wide receivers, a gente tem, olha como a gente está falando muito dos mesmos jogos, essa semana tá até engraçado, parece que tudo corre em volta das mesmos matchups aqui. A gente tem a questão que está sendo complicada pelo Seattle Seahawks parar o jogo aéreo. A gente viu na semana passada, na semana 3, o Dallas Cowboys com o Dak Prescott fazendo 472 jardas contra esse Seattle Seahawks. A gente teve o Matt Ryan, se não me engano, fazendo 450 jardas, algo assim. E nessa semana a gente vai ter o Ryan Fitzpatrick, que já é uma das opções de destaque nessa semana. E a gente tem o Devante Parker, que voltou na última semana, jogou bem. Preston Williams ficou para trás, então pode ser até que o Preston Williams seja uma opção aqui para um flex em ligas 16 times, alguma coisa assim. Mas o Devante Parker vinha ali cambaleando e essa é uma opção boa para
escala ele diante do Seattle Seahawks e da defesa que vem falhando no jogo aéreo. Assim como a defesa dos Cowboys vem falhando no jogo aéreo e dos Falcons também. São 3 matchups favoráveis para wide receivers nessa semana. Quem enfrenta os Cowboys é o Cleveland Browns, então Odell Beckham Jr. e o Jarvis Landry, que vem pecando um pouquinho. Eu gosto mais do Landry do que o Odell, vocês já sabem disso. Mas ambos são boas opções diante dessa defesa, diante dessa secundária fraca dos Cowboys. Lá, passando para o jogo dos Falcons e dos Packers, a gente tem ainda a questão do Davante Adams, se vai ou não vai jogar, mas o Allen Lazard, mesmo que o Davante Adams jogar, ele é uma boa opção. Não descartem o MVS, mas o Marquez Valdes-Scantling, mas o Allen Lazard é uma boa opção aqui, mesmo se ele for wide receiver 2 diante desses Falcons aí. Já na parte dos jogadores que não se deve escalar nessa semana, a gente tem um duelo entre Panthers e Cardinals, onde os wide receivers dos Panthers terão muitas dificuldades diante dos Cardinals, tanto de DJ Moore como o Robbie Anderson. Até o DJ Moore é uma opção para compra nessa semana, pode ser que na semana que vem, se você quiser arriscar, ele pode estar mais barato, se realmente esse matchup for tão desfavorável como está aparecendo. Então, ambos são opções que, claro, ligas grandes, ligas pequenas, na verdade, você precisa ter um elenco mais recheado, o que pode ser uma chance para você botar o DJ Moore na reserva e escalar um outro jogador. Agora, ligas mais profundas fica difícil deixar os dois na reserva. Robbie Anderson um pouco menos, mas fica a dica aqui, se puder deixar ambos na reserva nessa semana, o duelo contra os Cardinals vai ser bem complicado, assim como a turma do New England Patriots que vai enfrentar os Chiefs lá em Kansas City. Os Chiefs vêm fazendo um bom trabalho contra o jogo aéreo adversário, principalmente contra os wide receivers, e o Julian Edelman, N'Keal Harry, Jacoby Myers, que seja quem for, vai ter um matchup bem complicado nessa semana, e eu indico não escalar nenhum jogador desse corpo de wide receivers. Espero até um jogo muito corrido, a gente de repente vendo um Cam Newton brilhar novamente pela essa questão do matchup desfavorável para os wide receivers. Partindo agora para os tight ends, a gente tem uma boa opção nessa semana que é o TJ Hawkinson. Ele vai enfrentar o New Orleans Saints. De olho no segundanista, ele pode fazer uma partida excelente diante dos Saints. Um cara que você pode ter pego ele nos waivers e ainda está em dúvida se vai escalar ele, se vai escalar um outro cara, mas é uma opção nesse jogo porque são os Falcons. Robert Tonyan, ele é um híbrido de wide receiver e tight end, mas é uma boa opção aqui para esse ataque dos Packers diante dos Falcons. E voltando lá para o jogo entre Cowboys e Browns, uma opção de tight end é o Dalton Schultz, pelos Cowboys, né? Não pelos... Esquece os caras dos Browns, dos Browns eu não... eu tenho muito pé atrás com o time dos Browns inteiro, mas vamos olhar as estatísticas, tem coisas boas aí, o BJ, o Jarvis Landry, o Baker, para essa questão do jogo aéreo, mas os tight ends esquece um pouquinho. Em compensação, Dalton Schultz é uma boa opção agora nesse matchup do final de semana. Quem não se deve escalar, e você pode ter pego ele nos waivers, é o Jimmy Graham, que vai enfrentar os Colts. Os Colts têm tido uma boa defesa contra os tight ends adversários, então Jimmy Graham não é uma boa opção aqui nessa semana para tight end, mesmo que você precise, tenta achar uma alternativa aí em função do matchup mais favorável. O próprio Robert Tonyan daqui a pouco pode ainda estar disponível, mas não vai dropar ninguém interessante, né? Antes de dropar alguém bom ali, que você espera, ou que não está dando resultado agora, mas que você espera que vai dar resultado mais pra frente, não dropa esse cara, vai com o Jimmy Graham. Mas não indico se você tem outra opção. E outros jogadores que não se deve escalar nesse final de semana são qualquer um dos tight ends do Seattle Seahawks que enfrentam os Dolphins em Miami, mas a gente nunca sabe quem que vai receber as bolas. O Greg Olsen é uma opção mais confiável, de posse de bola. A gente vê o Hollister recebendo bolas na end zone. A gente tem na red zone também o Will Disley aparecendo, mas diante dos Dolphins o matchup é muito desfavorável. Os Dolphins vêm tendo
boas aparições diante de tight ends, então esquece qualquer uma dessas opções. Acha alguma outra opção aí nos seus waivers, ou em trocas, enfim, quem sabe você consegue um Mark Andrews, é uma boa, mas não escala ninguém do Seattle Seahawks nessa posição. Por essa semana é isso. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais curto esse podcast. Vamos ver, o da segunda-feira a gente já conseguiu deixar ele mais curtinho, né? Foi o segundo nesse formato de destaques. E novamente no final de semana eu vou estar trazendo aqueles stories com uma enquete para ver o que vocês estão achando do nosso podcast, para ver se houve mudanças em relação a essa enquete da semana passada. Mas a gente vai seguir aqui, a melhor opção sempre vai prevalecer. Se o jogo a jogo daqui a pouco for uma opção, a gente pode voltar sem problema algum. Então, gostaria de desejar boa sorte a todos nessa rodada. Aquele pessoal que começou 0-3, não se preocupe, já vi muita gente virado um 0-3. Muitas coisas estão acontecendo, a gente tem a questão de lesões, a gente tem a questão do coronavírus e tudo isso que está impactando, enfim. E, cara, muita gente às vezes que começou agora a 3-0 vai perder um jogador interessante. E isso vai ser uma forma de tu lá na frente poder estar na frente desse cara aí. Claro, às vezes nos playoffs a história muda, então não desiste. Não deixa teus amigos na mão ali na tua liga, porque tu começou 0-3, tá desanimado. Quem começou 1-2, nem vou falar nada, né? Não tem nem explicação para parar de jogar fantasy porque começou 1-2. Mas quem começou 0-3 eu sei que dá uma desanimada, mas continua dando uma olhada nos waivers, continua buscando trocas, pega daqui a pouco um jogador que você draftou lá na primeira rodada. Se eu tivesse um time que eu comecei 0-3 e eu draftei o Christian McCaffrey na posição 1, hoje eu estaria trocando ele para mim conseguir jogadores que estão disponíveis para mim já começar na volta por cima. Cara, não assume essa pontuação ruim que ele tá, essa não pontuação que ele tá tendo agora, não assume lá pra ti, manda pra um outro cara, daqui a pouco esse outro cara aí tá 3-0, aí ele troca 2 jogadores contigo, ele perde a primeira, aí tu já tá 1-13, ele 3-1, quando tu vê, os dois estão com 3-3 ali, tá? Olha, já vi muita coisa acontecer, e não se deve desistir, uma pela questão de estar jogando com os amigos, da diversão, e outra porque nunca tá perdido, o 0-3 não significa nada, um 0-4, um 0-5 não significa nada. No Fantasy a gente tem aí 13 jogos, né? Normalmente em temporada regular, para quem começa na semana 14. Então até 5 derrotas. Olha, eu posso daqui a pouco estar falando besteira, porque daqui a pouco eu estou dizendo que 0-5 já dá para desistir. Não é para desistir. Mas até 5 derrotas eu já vi gente virar, chegar nos playoffs e incomodar. Então não desiste. E mesmo que não conseguir dar a volta, tente pelo menos, até pra, cara, faz parte da diversão, faz parte da nossa brincadeira aí de toda a temporada da NFL. Então, por essa semana é isso. Pode ser que eu venha fazer um podcast excepcional aí em função dessa questão Titans e Steelers, mas tudo que tiver envolvendo isso eu vou estar trazendo lá no Instagram e a gente vai estar debatendo por lá. Caso seja necessário, eu faço alguma coisa especial aí para deixar todo mundo um pouco mais tranquilo ou um pouco mais preocupado com essa questão. Certo? Uma boa semana a todos. Um abraço.